Caríssimos, caríssimos, a pauta de hoje é simples. Até que ponto o Facebook deixou de ser uma plataforma para conquistar, ou para conhecer, ou para manter os amigos e se tornou uma plataforma para perder amigos? Vamos voltar um pouco a fita aqui. Eu estou falando com vocês de pé, né? Para quem está me assistindo no vídeo, de repente você pode estar ouvindo só o áudio. Eu estou olhando direto para a câmera e eu me pergunto, faria alguma diferença se eu tivesse, para você, se ao invés de estar vendo essa mesma fala, fosse mais velho, ou se eu tivesse 15 anos e estivesse falando a mesma coisa, ou se eu tivesse de gravata, ou se eu, ao invés de estar num cenário caseiro desse, eu estivesse no palco da HSM, talvez sim, talvez você me levasse mais ou menos a sério, talvez você acreditasse ou prestasse mais atenção, né? Se isso aparecesse não no meu blog pessoal, se aparecesse, sei lá, na BBC, né? Mesmo para mim também, eu gosto de falar em pé, porque eu acho que eu consigo pensar e me expressar melhor, né? Mas eu tenho certeza que se eu tivesse vestido de outra maneira, ou até usando outro sapato, ou tivesse, sei lá, penteado de outro jeito e tal, talvez isso influenciasse, inclusive, no que eu fosse falar para vocês. Estou colocando tudo isso porque eu acredito firmemente de que a gente age e percebe conforme o contexto. Tá? Não é só uma questão do que está sendo dito, mas como está sendo dito, por quem está sendo dito, onde está sendo dito. Então, a gente tem faz parte da condição humana, vamos aceitar essa história. Tá? Então, vamos guardar essa ideia de que a gente age conforme o contexto. Sei lá, eu sou de 64, já tenho quase 50 anos, e eu cresci vendo televisão, certo? E para mim, o que era... Eu lembro que eu era garoto, e uma vez eu cheguei para minha mãe, garotinho, pequenininho, eu falei, mãe, eu moro em São Paulo, no estado de São Paulo ou no Brasil? Porque, assim, a parte de cidade de São Paulo eu consegui enxergar, o resto era uma abstração um pouco complicada. E o que era, afinal, Brasil? Como é que eu podia ter alguma noção disso? Eu tinha essa noção, talvez, pela televisão, por aqueles documentários meio chapa branca da ditadura, né? Folclore, sei lá, aula de educação moral e cívica, mas era uma imagem meio fantasiosa na minha cabeça. Na verdade, acho que a minha geração, as gerações anteriores, tiveram essa visão do que são as coisas pela mídia de massa, que é a mesma mensagem para todo mundo. Então, para exemplificar, há muito tempo atrás, uns 20, 30 anos atrás, eu fui passar um feriado qualquer na região de cidades históricas, Minas Gerais. Tá? Eu estava numa cidade que Mariana, que é muito pequenininha, uma gracinha, e aí de noite até aquelas festividades de Corpus Christi, procissão, eu nunca tinha visto aquilo. Rua pintada, com serragem, sei lá, Cristo, Verônica, Madalena, sei lá, nunca tinha visto isso. Missas seríssimas, tá? E de repente num canto da praça tinha um palco, cheio de gente em volta, com um telão, na época tinha telão, passando Cyndi Lauper e depois passando, sei lá, acho que era um clipe do Top Gun. Aí eu falei, cara, que louco, assim, pra mim, eu, sei lá, paulistano, achava a coisa mais natural do mundo estar assistindo, sei lá, Cyndi Lauper e Top Gun. Mas eu falei, cara, mas que coisa doida, aqui eles também estão tendo essas mesmas mensagens, essa mesma imagem. Eu falei, bom, então de repente, mesmo pra mim, isso daí é deslocado. Que mundo é esse? Então, volta. Vamos voltar para uma questão interessante aqui, que é essa questão de identidade nacional. A gente está agora num momento, não só Brasil, mas acho que mundo. Recentemente a BBC publicou, eu posso colocar o link aqui abaixo, uma matéria dizendo que nos Estados Unidos, que sempre teve essa coisa democratas versus republicanos, tal, de 20 anos para cá, embora você tenha hoje muito mais plataformas de conversação, embora você tenha saído um pouco da mídia de massa e tal, você polarizou mais. Tem muito menos gente no centro e muito mais gente nos extremos. E quem está nos extremos odeia mais do que nunca quem está no outro extremo. Aí os caras tentando entender que diabo era um relatório da Pew Research. Tá? Aí eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando também, puxa, que engraçado, se eu dar uma olhada hoje no Facebook, nessa coisa que está um pouco na animosidade, as pessoas estão um pouco irritadiças, as pessoas, né, ódio a isso, ao PT, um bloqueando o outro, etc e tal. Eu me pergunto, e aí fica essa questão para todo mundo, até que ponto essas plataformas que em princípio tinham toda uma promessa legal, né? Pô, bacana, legal, você constrói seu próprio microcosmo, seu próprio universo, os seus próprios círculos, você
gerencia sua própria imagem, você produz seu próprio conteúdo, você se conecta com as pessoas. Esse é o papo furado que a gente está ouvindo há anos. Mas e se, da maneira que as coisas estão desenhadas, que as plataformas estão desenhadas, eu estou pensando sobretudo na questão do Facebook, ela está desenhada de uma maneira que reforça a radicalização, né? Que diminui a sua tolerância para a diversidade, diminui a sua tolerância para aquilo que é diferente, diminui a sua abertura para aquilo que é novo. Se de repente a gente estivesse auto-reforçando, seguindo as mesmas pessoas, seguindo os mesmos amigos, indo as mesmas ideias. E aí tem uma coisa curiosa, além dessa talvez da própria mecânica, do desenho da plataforma do Facebook, da maneira como ele é, entre aspas, gamificado, né? Além desses fatores que podem realmente estar polarizando e separando as pessoas, tem outro fator, inclusive, que é o que eu falei logo no começo, a questão dos olhos. Eu acabei de ouvir agora, estou vendo um audiolivro maravilhoso, e ela falou o seguinte: fizeram um experimento que é assim, você está numa videoconferência e você só vê, só que a pessoa com quem você está falando, ela está com os olhos cobertos. O que eles perceberam é que quando você não está vendo os olhos da pessoa, você tende a ser muito mais duro, muito mais cruel, né, do que você seria normalmente. Aí fizeram o mesmo experimento mostrando só os olhos das pessoas e perceberam que muda completamente o tipo de interação. Você passa a ter mais empatia, né, passa a ser menos duro, né? E aí, curioso isso, porque eu fico imaginando esse, entre aspas, amigo que eu perdi hoje cedo. Será que se fosse olho no olho a coisa teria tomado esse rumo? Será que se a interação fosse vista, mesmo que fosse virtual, fosse Skype, Hangout, sei lá, será que a coisa tomaria esse rumo? Talvez não, né? Talvez quando a gente perde esses sinais, né, de empatia, de interação, de emoção, a gente entra no nosso próprio delírio, na nossa própria imaginação, projeta os próprios fantasmas e acaba, de novo, causando isso que é o que está me intrigando, que é um pouco a pauta desse vídeo hoje. A gente acaba provocando, na verdade, mais separação, mais cisânia, que é uma palavra interessante, do que... Mas aí tem uma outra questão. E se a imagem que a gente tinha, eu estou falando de mim, talvez da minha geração, essa imagem que estivesse errada, e talvez se esse retrato agora for mais correto, talvez a gente tivesse antes um sonho de uma harmonia impossível, de uma harmonia fictícia, de uma harmonia que só interessa sei lá que partido, ao PT, sei lá quem for, ou a ditadura, né? Porque se a gente ligar a televisão, está lá o governo fazendo propaganda do grande Brasil feliz, né? O grande Brasil. Então talvez a gente esteja hoje com a possibilidade de ter um retrato menos photoshopado, mas ao mesmo tempo, se a gente tem essa possibilidade de sair um pouco desse grande Photoshop governamental, curiosamente a gente está numa plataforma que, ao invés de facilitar a colaboração, ao invés de facilitar o diálogo, sei lá, um pouco mais tranquilo, ela acaba favorecendo tudo que é um pouco mais sensacional. Se a gente parar para pensar, isso não é muito diferente do que a mídia de massa sempre fez, que foi tentar nivelar as pessoas por baixo, pelas paixões mais primárias. Você quer que um filme faça sucesso? Você não vai fazer um filme sobre filosofia. Você faz um filme sobre pancadaria ou sacanagem, porque essas coisas são absolutamente universais. Então é gozado porque, sem querer, a gente está caindo na mesma armadilha de sermos unidos e globalizados pela coisa mais tosca, né, pela coisa mais tosca, e sermos incapazes de nos articular naquilo que é mais bacana, que é um pouco mais, sei lá, que poderia mudar um pouco as coisas para melhor. É uma reflexão solta, eu acho que é isso. Meus caros, René de Paula Júnior falando, grande abraço, roda e avisa.